A autora de Olhos d'Água é Maria da Conceição Evaristo de Brito, mulher preta de origem periférica, que nasceu em uma favela de Belo Horizonte em 1946. Ela é graduada em Letras pela UFRJ e também é mestre em Literatura Brasileira pela PUC, sendo um dos principais nomes da literatura contemporânea nacional. A divulgação da sua produção literária começa basicamente com a publicação dos seus escritos em Cadernos Negros, que é uma publicação do grupo Quilombe hoje de São Paulo, onde ela escreveu várias poesias e contos. Como Conceição sempre foi uma mulher ativa em movimentos de valorização da comunidade negra, então todos os seus livros basicamente possuem a mesma temática. Ela também é autora de outras obras, sendo a mais conhecida delas como Ponciá Vicêncio, do ano de 2003. Olhos d'Água, particularmente, é uma coletânea de 2014, é bastante atual e é composta por contos com 15 histórias em cerca de 100 páginas, com uma leitura super fluida, com temáticas voltadas para o racismo, a violência urbana, exploração, desigualdade social, também o abandono. Apresenta personagens inseridas em uma realidade de extrema vulnerabilidade social, como por exemplo as prostitutas, domésticas, pedreiros e até mesmo traficantes. Então é uma obra que dá voz aos silenciados e aos marginalizados da sociedade. Ao ler, você percebe que a história pode estar acontecendo no momento presente, e talvez seja isso que torne esse livro tão tocante e doloroso. Uma característica marcante da estilística dos contos é a escrita de Conceição se basear na hifenização, com o uso de palavras siamesas, como lava-lava, passa-passa. Inclusive, o nome de uma de suas personagens é Duzu Querença, que faz dessa estrutura uma particularidade da autora. Vale destacar também que os nomes escolhidos para os seus personagens também são criados a partir da aglutinação de palavras, como a personagem Luamanda, que é formada pelo substantivo lua e o verbo mandar, que está conjugado. Conceição também usa outras fontes para denominar suas personagens. Muitas delas são inspiradas nas culturas africanas, tanto a Banto quanto a Yorubá. Essa influência se estende inclusive para temáticas das narrativas, podendo se referir à difusão africana no passado brasileiro e os desdobramentos deles no cotidiano atual. Em termos biográficos, é importante considerar a trajetória de Carolina Maria em seu todo. Nascida em Sacramento em 1914, 2 décadas e meia após a abolição da escravidão, na cidade rural no interior de Minas Gerais, onde ela conseguiu lá aprender a ler e escrever, Carolina migrou para São Paulo em 1937 e lá foi onde morou, junto com seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, na favela do Canidé, às margens do rio Tietê, entre 1947 e agosto de 1960, período em que trabalhou como catadora de papel. Após o êxito do quarto de despejo, Carolina mudou-se para Osasco e depois para o bairro de Santana, onde viveu até 1969, quando passou a residir em um sítio em Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo, local onde morreu em 1977. O de Despejo foi o primeiro livro e maior sucesso de Carolina Maria de Jesus. Em forma de diário, Carolina conta com relatos do seu dia a dia, como é a vida na favela, abordando temáticas que ainda hoje são muito pertinentes. De maneira explícita, ainda que com um tom informal, quase naturalizando o que deveria ser absurdo, Carolina aborda temas graves como a fome e a falta de dignidade. O título do livro é atribuído à imagem que Carolina tem de favelas enquanto um quarto de despejo, pois tanto ela quanto outros que ali habitavam haviam parado ali por ordem do governo, que recolhia os moradores de rua e os despejava nessas áreas, que futuramente viriam a se tornar as favelas. O livro teve grande repercussão por ser a primeira obra sobre a favela feita por um olhar imanente desse local, o que trouxe à tona várias discussões sobre a qualidade de vida das pessoas que ali moravam. Discussões essas que não aconteciam no contexto dos anos 1960. A capa da edição de 2004, em que Carolina aparece junto aos seus 3 filhos, com uma roupa velha e suja e uma postura resignada, alimenta uma outra armadilha: a fixação de uma imagem de miserabilidade e resignação em torno das mulheres negras. Apesar de Carolina escrever em diferentes momentos de diário que não gosta de andar suja e que, abre aspas, gostaria de recortar um pedaço do céu para fazer um vestido, fecha aspas,
além de sobre sua luta diária pela sobrevivência e de sua revolta diante das condições de vida. A capa produz uma imagem que não é coerente com o modo como Carolina se vê e age, mas que é coerente com um imaginário racista, que projeta mulheres negras em posição da variedade absoluta e passividade. Em quesito temporal, os dois livros são atemporais. Mesmo tendo uma grande diferença de anos, Quarto de Despejo é um diário e Olhos d'Água contam sobre a realidade invisível. É possível notar que a trajetória dos personagens são parecidas e a realidade também. Ambas as autoras buscam abordar, de forma mais crua, a pobreza e a violência que são acometidas diariamente. Isso faz com que os livros sejam meios e símbolos de denúncia e resistência.